Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? A tia espera que sim. Bom, a nossa aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao conteúdo que a tia Luana vinha passando, certo? A tia queria que você pegasse o livro de vocês e colocassem na página 260, tá bom? Onde a gente vai começar a falar sobre os artrópodes, tá ok? Tia, o que é esses artrópodes? Bom, os artrópodes, eles são um grupo de animais bastante variável, certo? Para facilitar os nossos estudos, a gente vai estudar os 5 principais grupos dos artrópodes, tá bom? Que são os insetos, os crustáceos, os aracnídeos, os quilopóds e os diplópodes, tá bom? Bom, gente, os artrópodes, eles são invertebrados, certo? E eles se caracterizam pela presença de apêndice ou pernas articuladas, tá? E muitos deles apresentam também antenas. Bom, gente, e o que são esses animais invertebrados? Os animais invertebrados são aqueles que não possuem a presença da coluna vertebral, tá bom? Aqui no nosso livro, na página 260, ele traz uma imagem de uma formiga, né? E nos diz que a formiga apresentada na imagem acima, assim como aranhas, besouros, caranguejos e as lacraias, elas pertencem ao filo, à classe dos artrópodes, certo? Que em grego, artros significa articulação e podos significa pés. Bom, meus amores, os representantes desse filo, eles também têm um esqueleto externo, que ele é chamado de exoesqueleto ou de cutícula, tá? Que recobre todo o corpo e é trocado constantemente em um processo chamado de muda. Podemos observar aqui no nosso livro, ainda na página 260, né? Tem um exemplo, né? Onde o inseto ele está realizando a sua muda. O exoesqueleto ele é composto por quitina, um material que confere resistência ao corpo dos artrópodes. Ele não acompanha o crescimento do animal, por isso que ele precisa ser trocado frequentemente, tá? Bom, gente, como nós vamos estudar os 5 principais grupos dos artrópodes, nós iremos iniciar pelos grupos dos insetos, tá bom? Formiga, besouros, cupins, borboletas, abelhas, mosquitos, tá? São exemplos de milhares de espécies de insetos que existem no mundo, tá bom? Esses insetos, nós sabemos que eles podem viver em ambientes terrestres ou ambientes aquáticos, tá bom? E alguns deles possuem asas que permitem o voo. E esse voo ele facilita na busca pela sua alimentação, tá bom? Facilita a procura dos parceiros para a sua reprodução e também a fuga de predadores, tá bom? Bom, gente, virando aqui a página do nosso livro, tá? Agora na página 261, ele nos traz uma imagem, né? De como é a organização do corpo desses insetos, tá? Aqui ele traz a imagem de uma abelha, tá bom? Onde podemos ver que é dividido em cabeça, tá? Tórax e o abdômen, certo? E aqui ao lado ele vem explicando cada uma dessas partes, tá bom? A cabeça possui um par de olhos compostos que possibilita a percepção de imagens e cores. A maioria dos insetos possui ocelos que auxiliam a perceber estímulos luminosos, tá? O 2, lá em cima, né, nas anteninhas. Os insetos ele apresentam um par de antenas, tá? Que auxiliam na percepção de cheiros, gostos e formatos, além da temperatura e umidade do ar no ambiente, tá? Então, como a gente percebe, é pelas antenas, tá? Que auxiliam onde o inseto possa sentir cheiro, gosto, tá bom? O 3, né?
as pernas articuladas que a tia vinha falando, tá? Os insetos, eles apresentam 3 pares de pernas articuladas, tá? As quais podem ser utilizadas para caminhar, saltar, correr, nadar, cavar ou agarrar, tá bom? E o 4, as famosas asas, tá? Que a tia acabou de falar. Existem insetos que na fase adulta apresentam um par de asas, outros que têm 2 pares e alguns que não têm essas estruturas, como a tia falou, né? Varia de inseto para inseto, tá bom? A alimentação desses insetos, ela é bastante variável, tá bom? Existem espécies que são herbívoras, um exemplo são os pulgões, tá bom? Carnívoras, como alguns besouros, onívoras, como as baratas, e parasitas, que é o exemplo das pulgas, certo? Como tia, como que é o sistema digestório desses insetos, tá? Os insetos, eles têm um sistema digestório completo, tá bom? E a boca pode apresentar especificações que permitem ao inseto sugar, mastigar ou picar, que é o caso da nossa abelhinha aqui, né? Que a gente sabe que a abelha, ela nos pica, não é verdade? Bom, a respiração desses insetos, elas ocorrem por pequenos tubos, chamados de traqueias, certo? Aqui na outra imagenzinha, nós podemos observar, né? Tá aqui os pequenos tubinhos, que são as traqueias, tá certo? Essas traqueias, como mostra a imagem, ela é distribuída no interior do corpo do animal e que levam o gás oxigênio diretamente aos tecidos, sem depender de pigmentos respiratórios, tá bom? O conjunto desses tubos, dessas traqueiazinhas, forma o sistema traqueal, tá bom? Aonde mostra aqui, ó, representação de parte do sistema traqueal de um inseto. Em algumas espécies, o sistema traqueal pode incluir sacos aéreos, como tem aqui na nossa imagem, tá? Dilatações das traqueias que aumentam o volume do ar no corpo do animal. Bom, gente, em alguns pontos desse sistema traqueal, tá? As traqueias se abrem, tá bom? Para o exterior do corpo do inseto, como a gente vê aqui na imagem, tá? Por meio de orifícios chamados espiráculos, por onde ocorrem as trocas gasosas com o ambiente, tá bom? Aqui, ó, na nossa imagenzinha, tá certo? Bom, gente, dando continuidade à nossa explicação sobre os insetos, a gente vai falar um pouquinho agora sobre a reprodução desses insetos, tá bom? Acompanhem na página 262. Os insetos, eles apresentam uma reprodução sexuada e uma fertilização interna, tá bom? A maioria pode ser ovíparas, mas também algumas espécies são ovovíparas. Tia, o que é isso? Bom, ovípara é onde a mãe deposita o ovo, tá bom? No ambiente, e o embrião ele se desenvolve dentro desse ovo, tá bom? Ovovíparas, o embrião também se desenvolve dentro do ovo, porém, esse ovo ele está depositado dentro da mãe, dentro da própria fêmea, tá bom? Bom, gente, no momento da cópula, a maioria das espécies, né, os machos, eles depositam os espermatozoides, tá, no interior do corpo da fêmea. Esses espermatozoides, eles fecundam os ovos, tá? E esses ovos, eles passam por um período de desenvolvimento no interior da fêmea.
Antes da postura desses ovos, eles recebem uma casca que irá protegê-lo da perda de água para o ambiente, certo? O desenvolvimento desses insetos ocorre de maneiras diferentes, tá bom? Algumas espécies, eles passam por uma série de transformações até atingir a fase adulta, tá? Essas transformações são chamadas de metamorfose, tá bom? Que essa metamorfose, ela pode ser completa ou incompleta, como a gente vai ver agora nos exemplos que o nosso livro nos traz. Pronto, gente, como a tia havia falado, né? Até que esse inseto chegue à fase adulta, ele passa por diversas transformações, certo? E essas transformações, elas são chamadas de metamorfose. E existe a metamorfose completa e existe a chamada metamorfose incompleta. Bom, vamos lá saber o que é essa metamorfose completa. Acompanhe aí na página 262. A metamorfose completa, ela ocorre em insetos como borboletas, besouros, as abelhas, as moscas e as formigas, certo? Nessa metamorfose, existe o ovo, tá? Que ele é depositado no ambiente pela fêmea. Esse ovo, ele eclode uma larva, tá? Que essa larva, ela resulta numa pupa e aí sim vem a fase adulta, tá? Como a gente pode ver aqui, ó. O desenvolvimento inicial do inseto ocorre dentro do ovo, que é depositado no ambiente, como a tia já falou. Na segunda situação, que é o caso das borboletas, que é o exemplo que a gente está vendo aqui, a larva, ela eclode do ovo e é conhecida como a lagarta, certo? Essa lagarta, ela se alimenta e aumenta de tamanho. Ao mesmo tempo, ela armazena nutrientes, tá? Para em seguida ela se isolar num local e protegida por um casulo ou por uma fenda, ela se transformar em uma pupa, tá bom? E aí, a partir dessa pupa, ela vem a se tornar um inseto adulto, tá? São todas essas fases, são chamadas de metamorfose completa. Já na metamorfose incompleta, ela ocorre com alguns insetos como as baratas, os gafanhotos, tá? E nesse tipo de metamorfose, os indivíduos saem dos ovos já parecidos com a fase adulta, tá bom? E não existe a fase da larva nem da pupa. Essa metamorfose ela ocorre por meio de modificações graduais, que são as mudas. As formas jovens são chamadas de ninfas, tá? E passam por mudas até chegar na fase adulta, que é como a gente está vendo aqui. Os ovos, a formas jovem dos besouros, que são chamados de ninfas, e aqui o besouro na fase adulta, tá? A forma juvenil, que eclode do ovo, é semelhante, ó, à adulta. Conforme o jovem cresce, seus órgãos sexuais e as asas se desenvolvem e ele se transforma em um inseto adulto, alado com asas. Bom, existem também insetos que eles não sofrem a metamorfose, tá bom? Que durante o seu desenvolvimento não acontece metamorfose. Nesse tipo de desenvolvimento, os animais eles nascem semelhante aos adultos, tá bom? Como é o caso das traças, que é essa explicação que a gente tem, tá bom? Ó, tem o óvulo. Ao sair do óvulo, eles já saem nas formas jovens, que são chamadas as formas de ninfas, e aqui já na fase adulta, tá bom? Ó, durante o seu desenvolvimento, o juvenil sofre uma série de mudas que resultam no crescimento do corpo e no amadurecimento dos órgãos reprodutores, tornando os animais aptos para a reprodução. Bom, gente, como a tia falou, essa foi a primeira das 5 classes dos artrópodes, tá? Que a gente viu,
que são os insetos, tá certo? Então, a gente viu a respeito dos insetos e a tia vai pedir que vocês façam a questãozinha que tem na página 260, tá bom? Que respondam a questãozinha da página 260 e a tia vai pedir também que vocês façam o resumo da página 264 e 265, que são os crustáceos, tá bom? Essa foi nossa aula de hoje sobre os insetos, tá? Na próxima aula a gente vai começar vendo a segunda classe dos artrópodes, que são os crustáceos.